como estudar a Bíblia. Princípios para a interpretação e aplicação do texto bíblico é o que nós estamos vendo, e hoje nós vamos tratar de narrativas. A Bíblia Sagrada, em Gênesis 6:9, nos afirma: e eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus. A Escritura nos conta muitas histórias mesmo, está repleta delas. E a narrativa é o gênero predominante da Escritura Sagrada. A história da redenção marca cerca de 40% em termos do gênero narrativo. 40% da Bíblia está em narrativa. Então, se você tem um gênero principal para escolher e entender, faça isso com narrativa. Está presente em Gênesis, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Crônicas, Reis, Esdras, Neemias, Daniel, Jonas, Ageu e muitas outras partes da Escritura. Mesmo os livros da lei, mesmo estes, estão emoldurados por narrativa. Porque quando você lê Levítico, por exemplo, é Deus dando lei ao seu povo, os vários aspectos da lei. Mas a maneira como nós temos acesso ao que Deus fez dando lei ao seu povo é por intermédio da narrativa. Então você vai encontrar lá na sua Bíblia Moisés narrando que Deus deu lei para o seu povo. Então Moisés foi lá, subiu ao monte, Deus deu as tábuas da lei. Então Deus deu como seria construído o tabernáculo. Tudo isso é lei, mas nos é contado como essa lei foi dada. Então, mesmo no caso da lei, está emoldurada por narrativa, e é importante você perceber isso. E aí muitos outros textos, como Êxodo, Números, Jeremias, Ezequiel, tem bastante porções de narrativa. No Novo Testamento, os 4 evangelhos contêm muita narrativa, e o livro de Atos é um livro propriamente narrativo do Novo Testamento. Os princípios de interpretação de narrativa são gerais. É claro que o Novo Testamento, a narrativa do Novo Testamento tem as suas particularidades, mas o princípio é geral e se aplica a todo tipo de narrativa da Escritura. O que é narrativa? O que são narrativas? São histórias, a verdadeira e magnífica história de Deus. Irmãos, o propósito das narrativas glorificam a Deus e nos ajudam a entendê-lo e dar devido valor a Ele, e nos dão um quadro da sua providência e da sua proteção. É o que nos ensina Douglas Stuart numa obra chamada Entendes o que Lês, um livrinho significativo que vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre isso. A história de como tratou seu povo no passado e como ele se relaciona conosco hoje. Outro autor que escreve Como Entender a Bíblia, Longman III, Tremper Longman III, lendo a Bíblia com o coração e a mente, nos diz isso. Então é a história de como Deus tratou o seu povo no passado, e é a interpretação absoluta dos fatos, inspiração divina. Isso é bastante importante para nós. É como os fatos realmente aconteceram. Eu não quero gastar muito tempo aqui, mas eu preciso lhes dizer que hoje, quando se pensa em história, talvez em geral isso pertença a vocês mesmos. Quando se pensa em história, o que se pergunta é: quem contou a história? Quem investiu dinheiro para que a história fosse contada dessa maneira? Até hoje nas escolas se discute realmente como aconteceu a colonização do nosso país, como essa história foi contada, essa história foi manipulada, de que modo que nós temos acesso a essa história. Não podemos confiar tanto, e aí nós temos obras produzidas mais recentemente questionando toda a maneira como a história foi contada, trazendo outros fatos, mostrando a manipulação da história que nós tivemos acesso. Em relação à história humana, isso é verdade mesmo. O evento aconteceu, mas a maneira como esse evento foi registrado, pensando na história humana, fora da Escritura, esse registro da história sofre muito com a manipulação dos homens, de quem financia, de quais são os interesses por trás.
Quando é uma história contada oficialmente, certamente será exaltado a pátria e depreciado os inimigos da pátria, mas essas coisas foram mesmo assim? Quando eu vou para a Escritura Sagrada, eu não posso carregar esse conceito, porque nós sabemos que o autor último da Escritura é o próprio Deus. Então, o que nós temos registrado na Escritura, de fato, é a história como ela aconteceu. É verdade, irmãos, que nós não temos na Escritura todos os dados da história. Faltaria livros para isso. Mas tudo aquilo que a Escritura Sagrada narra da história, eu preciso crer como verdadeiro, se eu realmente me submeto à Bíblia como palavra viva e verdadeira de Deus. De modo que eu não devo carregar então esse conceito relativo de história para a Escritura Sagrada, porque o seu autor, fazendo aqui, usando a mesma expressão, aquele que financiou a obra, é fiel na maneira de narrar a história, fiel e verdadeiro. Então, é a história, é a interpretação absoluta dos fatos. Todos os escritores que narraram os fatos, narraram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, estes fatos realmente aconteceram como aconteceram. Tá bem? Isso é importante para você não duvidar da história. E o que não são as narrativas? Não são apenas histórias acerca de pessoas que viviam naquele tempo. Muitos afirmam isso, olha, a Bíblia é a experiência, a história das pessoas que viveram naquele tempo, da maneira como eles viveram, então eles contaram isso para nós. Não, não é isso. Também a Bíblia, a história, não são apenas alegorias, ou o registro dessa história não são apenas significados ocultos para nós ficarmos caçando no texto e descobrir o verdadeiro sentido. Não, a história foi narrada de modo claro. Eu preciso tomar cuidado, particularmente aqui porque nós entendemos que Cristo Jesus está presente em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Mas o que eu preciso tomar cuidado, nós chegaremos lá mais à frente, eu preciso tomar muito cuidado, é eu não querer inventar Cristo Jesus na história e ficar procurando em lugares ocultos, debaixo das pedras que são narradas na história de Jesus Cristo. Não, a história não tem uma perspectiva alegórica. O que está narrado é exatamente o que está narrado ali, e eu preciso mesmo tomar muito cuidado com isso. Quando eu me aproprio de alguns textos da Bíblia, como 1 Coríntios 10, por exemplo, que afirma que Jesus Cristo é a rocha que estava no deserto, a palavra de Deus faz isso em alguns momentos. Então ela tem autoridade para fazer isso, mas eu não devo ficar inventando, pegando elementos dessa história e ficar dando significados para ele, mesmo que seja significado de Cristo Jesus. Então não são alegorias, cuidado com isso. Isso também é importante, não são ensinos diretos para nós. Irmãos, quando nós lemos a história, o gênero narrativo, é Deus contando a história da sua redenção e como isso aconteceu. É palavra de Deus e é palavra de Deus para nós, mas não é ensino direto para nós. Algumas pessoas ficam bastante angustiadas com o caso daquela vidente de Endor. Lembra dessa história? Do rei que foi consultar a vidente. E aí algumas perguntas, os mortos se comunicam, Samuel mesmo ressuscitou. Conhece esse texto difícil da Escritura? E muitos ficam questionando aquele texto e esquecem que o que o escritor está fazendo é narrando o evento e não dando validade a necessariamente tudo o que acontece ali. Eu preciso tomar cuidado porque aquilo que um personagem da narrativa diz a outro não necessariamente é Deus dizendo para mim, mas foi o que aconteceu lá. Algumas pessoas, por exemplo, ficam em crise com Raabe, questionando a liberdade então que nós temos de mentir, porque Raabe era uma eleita de Deus, ela mentiu, e por meio disso ela... Não, o texto está narrando o evento, o texto não está me ensinando que eu posso mentir às vezes, mas está narrando o que aconteceu na história da redenção. Então tome cuidado quando você for ler narrativa, para você não querer muito apressadamente se apropriar do sentido para você. Talvez mais do que lendo uma epístola, uma carta,
quando você ler uma narrativa, você precisa ter mais paciência. Talvez mais do que quando você lê uma poesia, lendo uma narrativa, você precisa mesmo se aquietar mais e entender quais são os princípios fundamentais que estão presentes ali naquela história. Se a narrativa conta a história de Deus preservando o seu povo, e se eu sou parte do povo de Deus, aí sim eu posso confiar que Deus, assim como preservou aquele povo, me preserva. Assim como livrou o seu povo das calamidades, me livra. Mas eu preciso tomar cuidado de não querer rapidamente tomar o texto para mim. Nós vamos ver mais sobre isso, é só uma antecipação. Também não devemos olhar para a narrativa como se cada declaração, cena pontual ou ação tivesse em si uma mensagem especial ao leitor. Então eu juntei essas duas ideias. É uma história sendo contada. Quando Deus conversa por meio do profeta com o rei, não necessariamente Deus está querendo conversar comigo, mas algo importante naquela narrativa tem a ver comigo sim, porque a Bíblia é a revelação de Deus para mim. Todavia eu não posso tomar as declarações diretas como se fosse para mim. Então eu preciso tomar cuidado e não me apropriar muito rapidamente de cada cena, de cada declaração, de cada evento, de cada circunstância, de cada detalhe da cena, como se isso fosse uma mensagem especial para mim. É o ensino geral da narrativa e os princípios fundamentais da narrativa que é a palavra de Deus para mim. O exemplo que nós tratamos, que pode te ajudar ontem, é o caso mesmo lá de Atos, no caso do carcereiro, que ali é uma narrativa e muitos cristãos tomam como uma declaração direta para eles, né? Crendo no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Não, é uma narrativa, é aquilo que aconteceu com aquele carcereiro, que Paulo disse a ele. É verdade que eu posso crer que assim como aconteceu com ele, Deus pode fazer comigo, porque Deus não muda. Mas não uma promessa direta para mim, porque se eu tomo como uma declaração direta para mim, provavelmente estejam sentados nesses bancos muitos irmãos e irmãs frustrados, porque tem pessoas da sua família que não servem o Senhor Jesus, crendo numa promessa que não é uma promessa, mas uma declaração daquilo, uma descrição daquilo que Deus tem poder para fazer na história. Tá bem? Então, percebe a diferença entre uma narrativa, uma história sendo contada, um fato que ocorreu, que demonstra o caráter de Deus, e isso ficou registrado para nossa edificação na declaração direta. Eu não posso confundir isso. Se esse ponto não ficou claro, depois nós conversaremos sobre isso, porque é bastante importante. Também, irmãos, é importante sabermos que as narrativas trabalham com níveis. Existem alguns deles, e eu vou explicar para vocês o que significam esses níveis. Há um nível superior que envolve toda a história da redenção. Portanto, quando você estiver lendo qualquer narrativa bíblica, qualquer evento da Escritura, ou você está lendo Neemias, ou você está lendo Atos dos Apóstolos, ou você está lendo uma porção de narrativa lá na carta de Paulo, quando ele conta que algo aconteceu, ou então você está lendo Gênesis da criação, ou depois da queda, em qualquer momento, Israel vivendo momentos de calamidade pelos seus próprios pecados, ou Deus punindo o seu povo, ou o contrário, Deus manifestando a sua graça, em qualquer período da revelação bíblica, da história da revelação, não se esqueça que toda a Bíblia é a história da redenção de Deus. Uma grande história sendo contada para nós. Um literato chamado C.S. Lewis olhou para isso e ficou maravilhado, porque ele era um homem profundamente erudito nessa área da literatura, e ele ficou, certa vez, profundamente impactado, porque ele chegou à conclusão que Deus é o grande contador de história do universo. Porque Ele contou-nos os seus feitos e a sua história da redenção. Ele contou como Ele criou o homem perfeito, mas esse homem se desviou por caminhos tortuosos, e mesmo assim Ele nos conta como Deus manifestou a sua graça a este homem pecador, prometendo-lhe Cristo Jesus.
Ele conta como esta promessa não se perdeu na história, mas ele sempre preservou esta promessa a despeito da infidelidade do povo que desobedeceu o seu Deus. Deus deu estabilidade para esse povo, colocou este povo numa terra prometida, cuidou deste povo, deu paz para este povo, mas este povo sempre se desviava por caminhos tortuosos, e Deus nos conta que mesmo assim, Ele é um Deus gracioso que tem um compromisso de salvar o seu povo. Então Ele vai e manifesta a sua graça. Ele nos conta que aquela promessa antiga, feita lá em Gênesis 3,15, se cumpriu na cruz do Calvário. Ele nos conta, e Ele nos conta que o Senhor Jesus viveu entre os homens com graça, realizou a sua obra salvadora em nosso favor e foi assunto aos céus. E Ele nos conta que esse Jesus bendito voltará em breve para trazer redenção completa ao seu povo e conduzir o seu povo para a alegria e a glória eterna, como é o seu plano. Ele nos conta que até que isso aconteça, muitas coisas difíceis podem acontecer, e que nós, como igreja do Senhor, devemos perseverar fiéis, mesmo que as coisas à nossa volta pareçam um caos, pareçam que as situações estejam difíceis, mesmo que lá na escola pareça que todo mundo não tem compromisso com Deus e que você sofre com isso. Parece que lá no trabalho, quando todas as pessoas que sentam contigo odeiam Deus e parece que te perseguem, quando você enfrenta dificuldade nesse mundo caído, de dificuldade financeira ou por problema de saúde, por conta da queda, quando todas as coisas parecem sem esperança à nossa volta, Ele nos conta que nós devemos levantar os nossos olhos e olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é fiel nas suas promessas e Ele voltará para realizar uma obra redentora e trará um momento da história onde não haverá mais lágrima, choro e nem tristeza nos nossos corações, porque Ele trará para nós glória eterna. Ele é o grande contador de história nesse sentido, e Ele nos deixou isso. Isso é magnífico, C.S. Lewis crê, e eu também. Então existe essa história completa, que é a história da redenção, que se configura na criação, na queda, na redenção e na glorificação, aquele evento que ainda acontecerá. Então qualquer momento da narrativa que você estiver lendo, não perca de vista toda essa história, porque para nós, embora todas as coisas não tenham acontecido ainda, Deus já nos revelou na sua palavra e não nos trará mais nenhuma revelação, porque a revelação cessou. O que nós temos é a revelação de Deus. Então, se você está lendo sobre a criação, não se esqueça da queda, não se esqueça da redenção e não se esqueça da glória futura. Se você está lendo da redenção, não se esqueça da queda, não se esqueça da criação. Se você está lendo sobre a glorificação, também não se esqueça dos outros momentos da história. Então, qualquer momento da narrativa, não se esqueça desse grande plano da redenção, que eu chamei de nível superior, que é a história da redenção como um todo, do seu começo ao fim. Mas também, irmãos, existe um nível intermediário, e aqui em especial pensando no Antigo Testamento. Isso se aplicaria como um outro bloco no livro de Atos do Novo Testamento, que é, pensando no Antigo Testamento, um nível intermediário. Então, desculpem. Nós temos, desculpe mesmo, nós temos a história da redenção, que é desde a criação até a glorificação, mas nós temos um nível intermediário, e aí eu penso agora no Antigo Testamento um pouco, que é o povo de Israel. Deus constitui um povo, separa Abraão, constitui um povo, e Ele faz um pacto com esse povo, e todo o Antigo Testamento é desenvolvido por meio da comunhão com este povo, de onde viria o nosso Redentor, Jesus Cristo. Então, quando você estiver lendo a Bíblia, não esqueça desse pacto de que Deus separou um povo para si, de onde nasceria o nosso Redentor. Em qualquer momento da história, seja nos momentos de pecado, de cativeiro, de Deus disciplinando o seu povo, nunca se esqueça que aquele é o povo que Deus fez um pacto no passado, e que tudo tem a ver, todo o desenvolvimento da história, com o cumprimento desse pacto. Mesmo quando Deus disciplina severamente esse povo para aproveitamento, isso tem a ver com o pacto dele. E no nível inferior, que eu chamei de nível inferior, então você tem as narrativas individuais. A história de José,
a história de Abraão, a história de Moisés, etc. A história de Noé e de muitos outros homens. Eu acho que é bastante empobrecedor quando eu pego a história de José e termino a história de José dizendo que nós devemos perdoar como José perdoou. Porque eu esqueço da história da redenção. É verdade que José perdoou, mas isso é pouco, porque a Bíblia não foi escrita apenas para me dar um exemplo moral do que eu devo fazer. Para onde Jesus Cristo, ou como Jesus Cristo está presente na narrativa de José, em que sentido José mesmo aponta para Jesus Cristo, o que significa o perdão ali no sentido da história da redenção. Há muitas outras questões que, quando são ignoradas ao se contar, eu não sei se você já ouviu algum sermão ou alguém, algum estudo de José, que ele encerra assim: portanto, irmãos, nós devemos perdoar como José perdoou, porque José perdoou seus irmãos, sofreu, viveu momentos difíceis, etc. E ele perdoou no final. Então nós devemos perdoar uns aos outros. Perdoe sua esposa, seu marido, etc. O que é verdade, mas é pouco, porque ficou apenas no nível inferior, esquecendo da história da redenção. E quando você estiver lendo a Bíblia mesmo, não apenas que estiver ouvindo o sermão, que da responsabilidade nesse sentido não será sua, mas quando você estiver lendo a Bíblia, não fique preso apenas à fé forte de Daniel, que enfrentou a cova dos leões. O que isso tem a ver com a história da redenção? O que isso tem a ver com Cristo Jesus? Não leia apenas a fidelidade daqueles 3 moços na Babilônia, porque eles foram fiéis, então você tem que ser fiel na adversidade, firme. É verdade isso, mas não se limite a isso. Há mais ali no texto, especialmente ali no caso da fornalha, há muito mais do que isso. Então, não se limite à história individual, ainda que você busque estudar, meditar nela, meditar na vida de José, que foi fiel em momentos difíceis, que foi um homem sábio. Tudo isso você pode fazer, mas não se esqueça de que essa história foi registrada para contar o plano da redenção de Deus em nosso favor. Então, em que sentido a história de José tem a ver com o plano da redenção em nosso favor? Por exemplo, o que aconteceria com o povo de Deus se José não tivesse sido movido pelo próprio Deus para perdoar os seus irmãos? Acabaria. E de onde viria a semente prometida? Percebe que tem mais? E muito mais nisso? Portanto, irmãos, entendam isso. Há um nível superior que compreende toda a história da redenção, de Gênesis a Apocalipse, e todo o evento da redenção. Quando eu falo Apocalipse, não apenas do texto de Apocalipse, mas da criação à glorificação eterna. Toda a história da redenção. E há, então, no Antigo Testamento a história de um povo em particular, e no Novo Testamento a história, agora não mais de um povo em particular, mas de todas as nações, dos eleitos de todos os lugares, desfrutando mais largamente da salvação. E há num nível então menor o livro, o texto que você está lendo, a história que você está lendo, seja de José, seja do Fujão Jonas, ou seja de quem for, tá? Não se esqueçam disso ao lerem. E aí, como eu disse para vocês, quando você estiver lendo o nível, a narrativa, e atente-se aos níveis, porque o Stuart nos ajuda aqui novamente com essa frase. Quando Jesus ensinou que as Escrituras testificam de mim, obviamente ele não estava falando desse nível mais individual, porque não necessariamente em cada versículo em particular de uma narrativa eu encontro a pessoa do Senhor Jesus. E se eu forçar a encontrar em cada versículo em particular a pessoa do Senhor Jesus, certamente eu estarei alegorizando, inventando coisas que não existem, procurando uma pedra, assim como no deserto, então a pedra era Cristo, então qualquer pedra que apareça na narrativa vai ser Cristo, então eu fico procurando. Não, o que o texto está falando, e ele prossegue, não é desse nível ulterior, desse nível individual, não é de cada passagem curta individual, porque as passagens são messiânicas, ou que de outra forma são identificadas no Novo Testamento como sendo tipológicas de Cristo, se constituem uma porção. Jesus, no entanto, falava de um nível maior, ulterior e superior da narrativa, em que sua expiação era o ato central, e a sujeição de toda a criação a Ele
era o clímax do seu enredo. Então, Jesus Cristo está em toda a narrativa, mas não necessariamente em cada evento em particular. Tá bem? Então, só cuidado com isso na hora de procurar Cristo Jesus nas narrativas. Vejamos então alguns princípios aqui, irmãos. E daqui a pouco eu dou uma breve pausa para nós. Vamos fazer o seguinte, pausamos aqui. E daí eu entro nesses pontos em si, tá bem?